Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, fique comigo. Hoje eu vou falar de um grande artista alemão que foi Albrecht Dürer. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, se não gostou. E isso é importante para mim, saber a sua opinião. E inscreva-se no meu canal. Bom, o Albrecht Dürer ele nasceu em Nuremberg, na Alemanha, em 1471. É interessante conhecer o contexto da época, né? Esse período é chamado período renascentista, que começa no início do século XVI, né? Então é o seguinte, é um período, como o nome mesmo está dizendo, em que principalmente na Itália, o Renascimento surgiu na Itália, né? Então os artistas, os literatos e tudo mais, eles procuravam renascer, né, os valores da cultura clássica greco-romana, né? Tanto na parte da filosofia, também na parte das esculturas, pintura e tudo isso, né? Albrecht Dürer, né? Ele é um pintor renascentista alemão, né? Ele nasceu em Nuremberg, como eu falei, né? O pai dele era Orives, né? Ele era 18 irmãos, ele era o terceiro filho, né? E o pai quis que ele fosse Orives, ensinou orivesaria para ele e tal, mas percebeu que ele não tinha tendência para Orives, e sim para a arte, né? Então colocou ele numa oficina onde ele aprendeu pintura, a técnica de gravura, desenho. E nesse período também, você vê que ele era tão talentoso que com 13 anos, ele fez esse autorretrato. Foi o primeiro autorretrato que ele fez, né? Com 19 anos, ele sai da oficina, né? E vai para os Países Baixos e tudo. Lá ele aprende principalmente a questão do retrato, né? Ele foi muito conhecido por fazer retratos. Então, um dos retratos, aliás, um autorretrato, é o que nós estamos vendo aí, que é ele com uma flor de cardo na mão, né? Que é o símbolo da fidelidade conjugal, né? Isso ele dedicou esse autorretrato à noiva dele, né? Agnes Frey, né? Que, então, em 1494, ele casa com a Agnes, né? E depois ele vai viajar para Veneza, né? Em Veneza, ele tem um contato com a arte dos renascentistas italianos, né? Ele entra em contato com, por exemplo, Vitrúvio, né? Leonardo da Vinci, né? Que Leonardo da Vinci já estudava o Vitrúvio. Vitrúvio foi um arquiteto italiano, né? Que viveu no século I e que fez vários tratados sobre arquitetura e também sobre, no caso, nós estamos vendo, o mais conhecido que nós temos aqui é o homem vitruviano, né? Que ele faz um estudo das proporções do corpo humano, né? Da harmonia, né? Ele conheceu isso, o Albrecht Dürer, ele também foi para Veneza estudar e se interessou pela proporção do corpo humano, né? A harmonia, e também pela perspectiva, né? Tudo isso, né? Ele estudou bastante isso, né? Desse estudo aprofundado da proporção, ele fez essa gravura do Adão e Eva, que nós estamos vendo aí, né? Dentro dos parâmetros, né? Da harmonia do corpo, tudo. Depois ele fez um outro Adão e Eva, que nós estamos vendo aí, que é o primeiro nu, né? Da pintura alemã em tamanho natural, né? Bom, ele volta para Nuremberg lá, ele faz, então, né, uma das coisas mais conhecidas, porque ele achava, né, para ele a arte tinha que ser para contar a história sagrada. Ele era muito ligado à religião. Então ele fez, né, 15 gravuras, né, que foram um sucesso, né, sobre o Apocalipse, né? E essas gravuras ele publicou um livro do Apocalipse de São João com essas gravuras. Foi um sucesso mundial, né? Porque nesse período a questão do Apocalipse era muito falado, porque tinha muita guerra, né? Muita miséria e também doenças, né?
E quando tem todas essas coisas que acontecem, né? As pessoas têm muito essa história do apocalipse, essa ideia do apocalipse, né? Que parece que tudo está realmente chegando ao fim. E o Albert Dürer, ele era bastante interessado nisso, né? Tanto que ele teve um sonho que ele pintou, que é muito interessante, uma aquarela que nós estamos vendo aí, né? Em que ele sonhou com dilúvio, né? Então nós temos uma cidade, né? Eu mostro ali uma cidade em que uma nuvem em forma de cogumelo, né? Despeja a chuva do dilúvio, né? É muito interessante, um sonho, né? Sobre Apocalipse, né? Bom, ele também, né? Uma das principais características dele que ele fez retratos, né? E autorretratos, né? Então ele, por exemplo, ele fez esse retrato do pai dele, né? São retratos muito bonitos e tudo muito bem feitos, né? E ele, em 1500, ele faz um autorretrato, né? Em que ele aparece frontal, né? Esse tipo de retrato, até aquele período, era usado só para Cristo, né? Existe, você pode ver, uma semelhança que ele coloca ali com os retratos de Cristo, né? Bom, como eu falei que o humanismo alemão, né? Ele era muito... estudava muito teologia e tudo mais, né? E o Albert Dürer, né? Ele tinha um amigo que era o maior humanista daquela época, né? E que influenciou muito ele, que eu vou deixar o nome aqui porque não vou saber, né? Em alemão. Ele era o maior da época, o maior erudito, né? E com certeza influenciou, eram muito amigos, né? E nesse período ele fez um retrato, uma gravura que ficou muito famosa, que seria, nós poderíamos dizer que era o ponto culminante, né? Do humanismo dele, né? Que é a melancolia, né? Melancolia que nós estamos vendo aí. Aliás, eu tenho um vídeo só sobre essa gravura. É muito interessante ver os detalhes e os símbolos que tem nessa gravura, né? Então, essa gravura é quase que um autorretrato interior do Dürer, né? Porque nós temos um anjo, mas que parece um sábio, né? Com uma certa apatia, que pode representar, né? Um sábio que tem uma certa tristeza de ter muitos enigmas a decifrar e não tem resposta, né? Então, era mais ou menos o que o Albert Dürer sentia, né? Então, depois, né, ele foi para os Países Baixos, ele casou e foi para os Países Baixos, né? E lá ele foi, Holanda, Bélgica e tudo mais, e ele conheceu vários pintores flamengos, né? Um dos mais importantes, Jan van Eyck, né? E o Van der Goes, né? E ele muito se inspirou nesses pintores flamengos, né? Porque a pintura flamenga é bem característica, né? E ele fez, então, esse quadro de São Jerônimo, né? Bom, quando ele voltou dessa viagem, ele tinha uma febre maligna, né? E ele, então, passou a se dedicar, né, a fazer livros teóricos, né? Ele fez vários livros, né? Como a medição, estudo da medição com régua e compasso, né? Estudo da perspectiva, né? E também estudos de construção também, né? Que ele fazia esse estudo, na verdade, a teoria das proporções, que ele fez também, né? Ele fez tratado sobre fortificações também, né? E ainda mais esses livros, né? Que são teorias muito importantes, né? Ele, quando estava ainda fazendo as cópias, as correções do livro Tratado sobre Fortificações, ele faleceu em 1528, né? Depois, hoje, né, o Albert Dürer é considerado um dos mais importantes pintores alemães, né? Ele é chamado pai da arte alemã, né? É muito, muito rica a arte dele, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo e obrigada por sua atenção.